E aí, caros, então, continuando nossa aula anterior, onde nós preenchemos, em aulas passadas nós criamos aqui uma matriz, mostramos a matriz na tela com espaços para pedir que o usuário preencha os números da matriz, né? E nesse último for aqui, nós passamos a ler ao invés de preencher, nós passamos a ler cada elemento da matriz, né? Nessa aula nós vamos verificar se o usuário aqui nesse ponto, se ele respondeu coluna ou linha, e dependendo da resposta dele, se for coluna ou linha, nós vamos fazer a multiplicação da posição, da pós-multiplicar que ele respondeu. Isso nós fizemos em aulas anteriores, né? Então, vamos lá, para que você entenda essa aula, é preciso que você tenha visto as aulas anteriores. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é perguntar, vamos colocar um pouco mais para baixo aqui para ficar melhor, é perguntar if coluna ou linha igual a C, que é coluna. Se ele disse que é coluna, o que ele quer multiplicar, then eu já não vou mais nem colocar os begins aqui e ends, porque você já deve estar acostumado com isso. Então, se ele disse se a variável coluna ou linha foi preenchida com C, é porque ele quis dizer aqui, nessa pergunta, que ele queria multiplicar coluna, né? E nessa pergunta, nós estamos perguntando, caso seja C, mais uma vez o mesmo if, né? Qual o número da coluna a multiplicar, né? Que é a posição, nós chamaremos de posição. Else, né? Então nós perguntamos qual o número da linha, porque se ele não tiver respondido C, então ele tem que ter respondido L, né? Então aqui a gente pergunta qual é o número da linha a multiplicar. Portanto, aqui nós vamos fazer essas perguntas novamente, mas já para fazer os cálculos, né? E se ele respondeu C, ele quer multiplicar a coluna. Portanto, nós vamos fazer um loop for i igual a 1 até o quê? Até número de colunas, já que nós estamos multiplicando coluna, né? E nesse for, nós vamos dizer que o elemento que está na posição i, que é a coluna, e está na linha pós-multiplicar, veja só, é igual a ele mesmo vezes o que? O fator multiplicação. O fator multiplicação que nós também pedimos aqui. Nós pedimos aqui número de linhas da matriz, nós pedimos aqui o número de colunas da matriz, perguntamos se quer multiplicar linha ou coluna. Na verdade, isso é uma brincadeira que nós estamos fazendo para estudar vetores, né? E todas essas estruturas de repetição do Pascal. Nós perguntamos aqui se ele quer multiplicar coluna ou linha, e vamos ver se nós esquecemos de fazer a pergunta sobre o fator da multiplicação, né? Então vamos aqui embaixo colocar um write e fazer uma pergunta, fator a multiplicar. E nós vamos fazer o read de uma variável chamada fator multiplicar. Vamos chamar de fator multiplicar, né, essa variável. Multiplicação, né? Pronto, aqui nós estamos fazendo algo que nós esquecemos, que foi pedir o fator da multiplicação, né? Então nós vamos aproveitar, aliás, já está grande essa linha, vamos colocar aqui embaixo, declarar a nossa variável, né? Fator multiplicação, que é do tipo
esteja. Vou ver se está certo aqui. Para cada coluna da matriz, na posição que ele disse que queria multiplicar, nós vamos fazer com que esse elemento seja igual a ele mesmo vezes o quê? Vezes o fator multiplicar. Nós vamos, para ficar melhor o entendimento, vamos quebrar aqui uma linha. Note que aqui nós não precisamos de ponto e vírgula, não é? Porque nós iremos fazer um else embaixo. Ora, se for else, significa que ele optou por linha. Então nós vamos fazer simplesmente algo muito parecido, mas referente à linha. Então, para cada linha que representa o i da primeira linha até o número de linhas nós vamos dizer que o elemento aqui você sabe que nós trocaremos, né? Que o elemento na posição que ele disse que queria multiplicar, mas na linha tal, note que houve uma troca, né? Aqui a gente está pulando colunas, né? Que o i aqui tá na primeira posição do elemento, significa colunas. E aqui a gente está pulando linhas. É tanto que o i está na segunda posição da matriz. Isso significa que essa posição multiplicar agora é uma coluna fixa. Se transformou numa coluna fixa. E esse i, a cada volta do loop, vai ser uma linha diferente. Portanto, isso aqui da mesma maneira vai ser igual ao mesmo elemento pós multiplicar na linha i, né? É igual a ele mesmo, fazendo a mesma coisa, vezes fator. Claro que tem maneiras melhores de reduzir esse código, deixar esse código mais reduzido e talvez mais legível, mas como isso aqui é algo didático, então nós deixaremos ele assim mesmo. Portanto, nós já multiplicamos os elementos e agora nós vamos exibir para o usuário o resultado final. Nós vamos aqui mudar as cores do console, vamos colocar aqui um text background. Vamos aqui fazer uma junção de duas cores, para ver como é que fica, né? Aliás, nós vamos deixar o text background como 0 mesmo, fica escuro, né? E vamos dizer que o text color seria sim a junção de duas cores, que seria 15 e a 16. Tá? E vamos dar um goTo XY, que você já conhece, na coluna 24, linha 7. Né? Vamos limpar a tela. SCR, né? Tá errado. E nós vamos mostrar agora o resultado final. Nós vamos dar um write ln, writeLine, resultado final, onde nós vamos repetir mais uma vez aquele for. For i igual a 1 to número de linhas do for i igual a 1 to número de colunas do. Sim, nesse segundo... Oh, nossa, mas está... Nesse segundo for, sim, nós colocaremos uma instrução, as instruções begin end, porque nós teremos mais que um comando aqui. Então nós faremos, como fizemos anteriormente, um goTo XY, pulando 4 posições, para que não fique tão junto. A gente já viu isso em aulas anteriores, né? E faremos também isso aqui, esse primeiro é para que as linhas não fiquem tão juntas uma da outra, né? E já esse segundo aqui nós estamos fazendo um fator de multiplicação aqui por 2, para que não fique também as colunas tão juntas uma com a outra, e nós ainda estamos afastando ela um pouco, 8 caracteres, para que ela não fique muito próxima da margem do console, né? Da tela.
o justos y, e nós vamos imprimir o elemento, que é dar um write, na verdade só um write, no elemento x, i e j, né? No elemento ij. E aqui nós puxaremos o nosso readline, que deve ter ficado muito embaixo aqui, né? Apaguei. Vamos compilar, vamos dar uma conferida aqui se está tudo certo, não tem erro. Número de colunas, né? Está errado aqui. Vamos compilar para ver se esquecemos alguma coisa. Fator multiplicação, ele está dizendo que não foi, é uma variável que não foi declarada. Fator multiplicação. Aqui nós colocamos fator multiplicação. E aqui está como fator... multiplicação, está errado, né? Ok, vamos compilar de novo. Multiplicação não é multiplicar, né? Assim como aqui também. Vamos compilar. E elemento também está errado aqui. Eu costumo errar bastante, né? Vamos agora compilar. Então, vamos executar e vamos tentar fazer uma matriz aqui pequena, para que fique até fácil o entendimento, para testarmos nosso programa. Essa é a última aula em que nós iremos trabalhar nesse programa, que acho que durou umas 3... Nesse pequeno programa que, se eu não me engano, durou umas 3 aulas. E nós vamos testar agora. Então, vamos dizer que a matriz ela só tem 3 linhas e 3 colunas. E que o fator multiplicar, para facilitar, é 2. Então, o que eu quero multiplicar? Eu quero multiplicar uma coluna. E qual coluna eu quero multiplicar? Para facilitar, a coluna 2. Então, a coluna do meio será multiplicada. Para facilitar, nós vamos colocar 2 em cada uma aqui, para que o teste fique mais simples. Então, pela lógica, a coluna do meio ficará com 4, né? Já que eu estou multiplicando por 2. E por algum motivo nós... Então, Carlos, eu descobri aqui dois probleminhas. Primeiro é que aqui era para ser J, né, que corresponde ao número da coluna. Vamos compilar e vamos rodar. Então, para facilitar, vamos colocar aqui uma matriz apenas de 3 linhas e 3 colunas. E o fator a multiplicar, vamos colocar 2 para facilitar. E vamos multiplicar agora uma linha. Vamos multiplicar a linha do meio, que é a linha 2, né? Então, também para facilitar, nós vamos colocar 2 aqui em cada elemento. Teoricamente, essa linha que eu estou escrevendo agora é para ficar 4, preenchido com números 4. E vamos ver, veja o resultado. Carlos, pois, então, nessa aula nós fizemos um resumo de fixação sobre todas as aulas até então. Procuramos colocar o máximo possível do que foi explicado nas aulas anteriores, né? E é isso aí. Então, até a próxima aula, onde nós iremos falar, que seria a aula 16, né? Onde nós iremos falar sobre o tipo record, bastante utilizado na criação de arquivos, na persistência de dados em arquivos, dentre outras coisas no Pascal. Até a próxima!